Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, seja o horário ou o dia que vocês forem assistir o Propetec Podcast. Hoje nós temos uma convidada que vai falar de uma coisa muito importante. Muita gente fala em vendas, muita gente fala como escalar, muita gente fala como ficar rico em uma semana, em 21 dias, enfim. Todo mundo fala, mas só que é o seguinte, a Aline, ela vem falar de uma coisa não menos importante, né? A Aline é a nossa convidada de hoje, eu sou o Renato Camacho, proprietário da Propetec Consultoria, tá? E hoje nós temos o prazer de receber a Aline. E a Aline, hoje, ela vai falar da receita ao resultado, transformando vendas em lucro possível. Porque, Aline, só vou fazer um adendo. A gente vende, e o que a gente faz com o dinheiro? Vende, o que faz com o dinheiro? Ninguém fala. Ó, vamos escalar vendas, vamos criar uma máquina de vendas, vamos fazer prospecção assim, prospecção assado. Eu falo assim, mas gente, será que só existe venda nesse mundo? O marketing, enfim. Seja bem-vinda, muito obrigado por Obrigada. aceitar o convite. O podcast, como eu sempre faço, o podcast não é meu. A partir desse momento, o podcast é da Aline. Lembrando, todos os dados, informações da Aline estarão aqui na biografia embaixo. Então, assim, quem não conseguir anotar, mas eu acho difícil, porque eu passo, né, as redes sociais, enfim. Então, é só procurar aqui embaixo ou aquela base de sempre, né? Ou entra em contato comigo, que eu tenho contato direto com a Aline, aí, mas enfim. Mas vocês não vão ficar sem resposta. Quanto a isso, pode ficar tranquilo. Aline, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz em fazer parte desse podcast que é tão rico de informações e um tema, né, Renato, que eu gosto muito de falar, um tema que eu gosto muito de explanar para os empresários, né, para quem está pensando em ter uma empresa, para os empresários que estão aí todo perdido nos números, né? É um tema que eu gosto de pontuar bastante, porque é um tema que ele traz resultado para a empresa, né? Então, só me apresentando um pouquinho, eu sou Aline Silva, eu fico em Ribeirão Preto, São Paulo, eu tenho um escritório de consultoria e controladoria financeira já tem 10 anos, eu cuido de empresas na parte financeira aí, já tem 24 anos que eu estou cuidando de empresas, né? Antigamente eu trabalhava em empresas internas, né? E agora eu tenho o meu escritório. Eu sou formada em contabilidade, pós-graduada em controladoria e finanças. Então, a minha vida nessa trajetória profissional sempre foi olhar para o financeiro, mas olhar para o financeiro com carinho, né? Com estratégia. E não olhar com o financeiro em que a gente faz pontuações, críticas e tudo mais. Eu tenho um método, que é o método MFL, que é Mentalidade Financeira Lucrativa, com o intuito de ajudar e educar os empresários e gestores financeiros a entender melhor os seus números, entender melhor as suas margens de lucro, olhar para um DRE e ter decisões estratégicas, né? E olhar para um DRE e tomar decisões baseadas em fatos, né? Não simplesmente no achismo. Então, eu criei esse método, já está com 8 meses o método, nós já temos alguns bons mentorados aí, e só está crescendo, né? Porque eu acredito que a nossa cultura, e eu me incluo nisso, porque eu fui estudar para isso, né?
a nossa cultura é não ter esse dado, né, de analisar o número com carinho, né, a nossa cultura brasileira, eu falo, né, então a gente vai indo, dá certo? Dá, até um certo tempo, né, depois não dá certo mais. Então, por isso que eu me especializei e por isso que eu criei um método, com o intuito de pular a etapa de vocês estudarem anos para entender o número, né, então o intuito do nosso método é esse. E eu volto a falar que eu estou feliz em falar nesse tema aqui, porque é um tema que os empresários não dão tão importância, né? E não é só vender, é a gente vender e a gente ter lucro, né? E entender aonde estão os nossos gargalos. Então, podemos começar aí com as perguntas, né, Renato? Sim, vamos lá. Aline, eu faço das suas palavras a questão da educação financeira no Brasil. Brasil, eu vou falar até por mim, porque eu fui docente durante mais de 20 anos, e no curso de administração fala-se muito pouco da questão de finanças, tá? Fala-se muito pouco, e a gente não cria uma cultura. Hoje eu falo que são habilidades que a gente não constrói. Então eu acho que a habilidade de números, habilidades de pensamento crítico, habilidades emocionais, habilidades de vendas, a gente não aprende. O nosso estudo, a academia, de uma forma geral, eu acho que está um pouco obsoleta. Eu não falo atrasada, mas eu falo obsoleta, né? Nós estamos numa revolução muito grande, se eu não me engano aí, enfim, depois da internet, eu acho que é a revolução maior que nós estamos no momento, que é a questão da inteligência artificial, né? Mas isso é para um outro momento, é para uma outra fala, tem assunto variado lá no nosso canal, inclusive, né, os próximos episódios serão sobre essa questão, mas com o intuito de ajudar e não de atrapalhar, né? Mas, enfim, não vamos entrar nessa questão. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que nós não temos realmente essa educação corporativa, educação financeira, né? E aí a gente tem que criar essa habilidade com o tempo. A gente vai criando isso com o tempo. E isso, em países desenvolvidos, essa cultura já vem desde sempre, né? Já está enraizado, né? Está enraizado. Se a gente pegar aí vários outros países desenvolvidos, como Finlândia, União Europeia, os países lá, os ocidentais, eles têm essa percepção muito mais aflorada, né? Isso, enfim, eu acho que está na mão da gente ajudar, seja quem, a empresa, seja quem for. Eu vou deixar até aqui, ó, o contato da Aline, para que você não perca tempo e não dá mais tempo para estudar. Não, não tem, gente. Para quê? Vamos pular essa etapa. Essa etapa, a Aline resolve. Vai estudar comigo, em menos tempo, pontual e prático. Isso, menos tempo você vai ter resultados, né? Isso, exato. Então, vamos lá. Aline, então assim, ó, eu falo para os meus clientes o básico bem feito. Faça o básico bem feito, o arroz com feijão, e depois a gente pensa em colocar um ovo, uma salada. Não, vamos fazer o arroz com feijão, o básico bem feito. E aí eu faço uma pergunta para você. O que difere eu crescer com faturamento e crescer com lucro? Por que as pessoas confundem muito a questão do eu faturei e eu lucrei? Só um adendo aí no básico bem feito, né? Às vezes as pessoas, elas nos procuram, porque eu quero um dashboard, porque eu quero uma planilha, porque eu quero olhar para o meu número
gestão à vista, né? E eu falo assim, tá, mas cadê o operação, cadê o arroz com feijão? Pode ser, eu costumo falar assim para os meus clientes, o arroz com feijão pode ser até no papel de pão. Cadê? Cadê o arroz com feijão? Então, exatamente isso, os empresários, eles confundem e eles precisam começar a gatinhar, né? Então, depois eles precisam dar os primeiros passos, né? E ir evoluindo. Então, isso também tem a ver com essa primeira pergunta, né? Porque aí o empresário, ele quer faturar, ele amplia o seu escritório, ele amplia a sua estrutura, ele amplia a sua fábrica, e aí as questões vão só aumentando, e ele quer faturar, e ele não olha o número. Então, o que acontece muito, né? As empresas, se baseiam em metas e vendas de faturamento, sem olhar para a margem de contribuição e sem olhar para ponto de equilíbrio, né? E sem olhar para uma coisa que eu falo, que eu puxo a orelha de todos os meus mentorados. Qual é a sua capacidade de produção hoje, a sua capacidade de entrega? Então, o departamento comercial, ele vai se baseando em metas totalmente aleatórias, ou o departamento comercial, ou o próprio empresário, né? Ele vai se baseando em suas metas totalmente desconstrutivas, né? Que não tem uma base nenhuma, e esquecem de olhar se aquele produto está te dando margem de contribuição, às vezes não sabem nem calcular, eu vou falar um pouquinho aqui, não sabe qual produto que dá mais margem. Às vezes vocês saem colocando desconto aleatório e às vezes até aquele desconto que você está colocando, ele está te trazendo prejuízo na sua margem de contribuição, ou seja, não está virando nada você vender ele, porque ali na margem de contribuição ele já está te trazendo prejuízo. Então, gente, um alerta aqui, né? Para quem nunca ouviu falar de margem de contribuição, é você analisar aquilo que realmente o seu produto contribui para você pagar os seus outros custos. O próprio nome já fala, margem de contribuição. Aquilo que ele está contribuindo, tirando todas as despesas variáveis e custos variáveis, aquilo que sobra para você pagar o seu custo fixo e o seu custo operacional. Então, é tão importante vocês analisarem isso, gente, para quê? Para vocês tomarem decisões, para vocês saberem qual é o produto que eu mais vendo, qual é o produto que me traz mais margem, qual é o produto que eu vou tirar da minha prateleira porque ele não vira nada, ele está no prejuízo. Então, isso é um ponto. O outro ponto é vocês saberem calcular pelo menos ponto de equilíbrio. Porque, gente, o ponto de equilíbrio é fácil calcular. Não é tão fácil assim. Tem que saber as regrinhas certas. Por quê? O ponto de equilíbrio ele vai nortear o seu departamento comercial naquilo que você tem que pelo menos faturar. Pelo menos entregar aquilo. Então, esse é o ponto de equilíbrio. E um outro ponto, né, gente, é saber qual é a sua capacidade de venda. Você tem toda uma estrutura, você investiu, você cresceu, só que você esqueceu de calcular qual a sua capacidade de venda, a sua capacidade de entrega. Aquela estrutura que você tem hoje, para aquela estrutura que você tem hoje, qual é a capacidade que você tem de venda? Às vezes a sua capacidade de venda é 3 vezes mais e você tem um comercial só. E para você vender 3 vezes mais, você precisa de mais 2 comercial. Aí vocês começam a perceber o tanto que é importante, gente, você analisar o seu número, analisar o seu DRE, analisar a sua margem, analisar seu ponto de equilíbrio e analisar a sua capacidade de entrega, de venda. E o número é seu aliado. Aí você vai falar, então eu preciso contratar.
para eu chegar nesse faturamento com a estrutura que eu cheguei hoje, eu preciso contratar mais 2 vendedores para eu triplicar a minha venda e conseguir entregar aquele lucro que eu preciso. Então, as coisas vão começando a se encaixar. Então, é tudo isso, é lucro, é olhar número, é olhar margem, é olhar capacidade, é olhar ponto de equilíbrio. Isso faz com que vocês vão chegando e afinando os números e chegando no lucro que vocês querem. Perfeita explicação. É uma das coisas que na consultoria eu bato muito na tecla, que todos os departamentos eles têm que se conversar, todos os departamentos eles têm que ter um olhar crítico, porque uma coisa que você não comentou, Aline, além de vender, como que você vai entregar isso? Até seu tipo de frete, ele vai impactar no resultado final. Sim. Ele entra no variável, né? É que eu não Ele comentei no detalhe, né? É que o frete, imposto, etc., Isso. comissão, entra tudo no variável para fazer o cálculo da margem de contribuição, né? Isso. Então não é só pegar o produto e colocar 100%, que às vezes 100% não resolve. Não, Mas nós vamos... mas a gente vai falar de formação de preço, se não falar hoje, a gente fala no momento oportuno. Vamos falar. Me fala... Adoro então, também. Isso, vai de encontro ao que a gente está falando. Vende, 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 vende e afunda ou corrói. Como custo fixo e custo variável pode impactar nas suas vendas? Na verdade, eu não vou falar nem vendas, eu vou falar no resultado. O resultado. Vai de encontro com o que eu estou falando, né? A continuação, né? Então, ou seja, você entender a sua estrutura física hoje, ou seja, a sua estrutura, os seus custos fixos, separado dos seus custos variáveis, né? Porque o custo variável, ele vai calcular a sua margem de contribuição. E dessa margem de contribuição, o que contribui para pagar com os meus custos fixos e os custos de estrutura e operacional, né? Então, a tão importância de você entender o seu número, fazer essa separação e entender aquilo que de fato você está entregando e você está vendendo em relação à estrutura que você tem. Então, você vender é olhar estratégica, né? Olhar margem, olhar aquilo que você mais está vendendo, qual a margem que está te entregando? Será que você está colocando o preço correto, que vai depois, a gente vai até conversar um pouco mais de preço e tudo mais, mas será que o preço está condizente aí com aquilo que você entrega de margem de contribuição para você terminar o ODRE, né? Terminar de pagar os seus outros custos? Então, o financeiro, né, gente, ele tem que ser, eu falo que vendas é o coração, mas o financeiro é o oxigênio, né? Então, o financeiro, ele vai oxigenando para vocês tomarem as outras decisões que impactam aí no lucro e no resultado de vocês, e na rentabilidade que vocês precisam. Agora um assunto, vamos dizer aí, não polêmico, mas enfim. A maioria dos empresários, a gente sabe disso, e são números, né? Quando a gente parte de números, automaticamente, a gente não está aqui apontando, mas a gente tem uma certeza. O Sebrae, algumas semanas, soltou uma informação que 70% dos empresários, de uma forma geral, estão endividados. 70%. É muito. E a gente tem outra informação que algumas empresas, seja o segmento que for, ela tem aí uma vida de até 5 anos. Né? Ela não consegue perdurar por muito tempo, né? Se você tiver mais alguma informação, você fica à vontade. Tem alguns dados também que tem empresas que não conseguem chegar no seu segundo ano, enfim, né? Então, são algumas informações que é do cotidiano que a gente sabe. E, diante de tudo isso daí, né, como que os empresários
conseguem fazer a mágica da autossabotagem financeira? Primeira coisa, né, Renato, é o empresário, ele cuidar do seu financeiro, não só com DRE, mas cuidar do seu financeiro como fluxo de caixa, né? Por que a gente fala muito disso, né, de fluxo de caixa? Porque algumas decisões que talvez vocês tomaram no passado, empréstimos e reparcelamento de imposto e tudo mais, né? E isso não aparece para cima do EBITDA ali no DRE, mas ele aparece no seu fluxo de caixa, né? Então, o empresário, para ele não se sabotar, ele precisa olhar fluxo de caixa do que está acontecendo mesmo, né? E uma outra decisão, né, que eu falo que é importante é o empresário, se ele não tem aquele financeiro organizado, né, Renato, com conciliação certinha, aquilo que de fato ele está tirando, aquilo que de fato ele está... Porque algumas vezes, tá, eu tomei... Eu fui analisar a empresa e o empresário falava assim, a minha empresa não tem lucro. Minha empresa não tem lucro, ele falava para mim. E não foi uma vez só, não. Foram de vários clientes. Eu falo, sua empresa tem. Sabe o que acontece? Você está desorganizado a tal ponto que você está tirando dinheiro que você nem sabe se deve e não deve, né? Porque primeiro que não confere, não olha um fluxo de caixa, primeiro que não tem um financeiro organizado, né? Então, não tem, gente, não tem segredo. Financeiro não tem segredo. Financeiro é você olhar para o número estrategicamente e ser organizado. Não tem segredo. E aí sim você vai ver para onde está indo o seu dinheiro, o que está acontecendo, o que você está fazendo. Pode ser que o dinheiro não está sobrando ainda porque você está pagando coisas do passado. Eu geralmente falo assim, o meu passado me condena, né? Então, ou seja, a minha empresa tem lucro, só que a minha empresa não sobra dinheiro. E o porquê? Porque eu estou pagando empréstimo X, Y, Z, estou pagando reparcelamento, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou tirando mais dinheiro do que eu deveria. Então, ou seja, isso tudo vocês vão encontrar no fluxo de caixa. Ah, precisa ser o fluxo de caixa mais power da vida? Não, gente. Precisa ser um fluxo de caixa simples, desde que você olhe, desde que você veja e desde que você tome as decisões corretas, para você não se sabotar. Sim, sim. E aí vai aquela, eu acho que no seu segmento é muito mais comum, porque eu não enfim, o caixa da empresa não é seu bolso, por isso que tem a separação de CNPJ e CPF, por isso que tem uma palavra... Né? Capital de giro não é para você viajar, sair comprando viagem para Disney, comprar carro. Capital de giro da empresa. É da empresa. Que mais? Nossa, tem um que eu ia falar, fugiu agora. Tem vários, né? Não, tem várias coisas que eles acabam sabotando, né? O Prolabore. Existe o Prolabore? É o salário. A empresa, você não pode ser escravo da empresa e nem a empresa ser escravo. Mas, assim, você tem um Prolabore dentro daquela questão, a empresa vai estar preparada para te municiar financeiramente, né? Então, às vezes, você não pode... Enfim, eu não vou entrar aqui nas questões sociais, porque, enfim, cada um, dentro de um contexto, sabe onde aperta e onde não... O calo aperta, né? O calo aperta, né? Mas isso é muito comum, isso daí é muito mais comum do que... É muito comum, né? Quais são os indicadores, Aline, que um dono de empresa ele tem que saber no mínimo?
No mínimo, assim, No mínimo, Renato, né? eu vou te colocar 3 indicadores aí, no mínimo. Margem de contribuição, tá, de produtos. Dentro do fluxo de caixa, né, a sua análise de liquidez, né, fazer essa análise. Ticket médio é um dado importante. Percentual de lucro mesmo, qual a sua rentabilidade, qual o seu EBITDA. E no curto prazo ali, tá sempre de olho no fluxo de caixa mesmo, entrada e saída no curto prazo. Então, são indicadores que eu gosto de olhar, tá? Como que tá, lógico que venda, né? Não tem nem o que falar. Sim, Mas sim. ticket médio está aumentando, lucratividade através do seu EBITDA, analisar seu índice de liquidez, que é através do seu fluxo de caixa, analisar a sua margem de contribuição de produto e serviço e analisar aí no curto prazo o fluxo de caixa, né? Entrada e saída. Perfeito. Aí vai uma pergunta complementando essa. Se essas palavras que a Aline está falando é um pouco fora do seu cotidiano, né? Porque no início, vocês falaram que no início o brasileiro não tem costume de lidar com números, tal, não sei o quê. Gente, primeiro, você quer resolver o problema, procura a Aline, tem o e-mail dela aí. Segundo, pode ser o mais comum, você tem contador para perguntar isso. Você não tem contador só para, enfim, procure seu contador, ele vai te informar. Se ele não te informar, de novo, o contato da Aline tá aí. A Aline vai te ajudar e vai deixar isso daí muito, muito, muito mais claro. Ou se não, faça o método, a mentoria da Aline, que você vai aprender mais rápido. Aí você não vai ficar dependendo de ninguém, tá? Tá aqui o link da mentoria da Aline, aqui, ó, tá? Entra em contato. De novo, depois vai ficar na descrição aqui e você entra em contato com ela. Mas vamos lá, Aline. Mas isso não é brincadeira não, viu, gente? Isso daí é verdade, tá? Se vocês não souber de uma forma familiar do que isso daí, é de extrema importância que você saiba. Porque não é só chegar no início do mês, colocar uma meta e falar assim, nós temos que vender 50% a mais, porque o mês passado não sobrou dinheiro no caixa. Não. Você tem que analisar vários contextos para quê? Para que você não sobrecarregue A, B ou C, ou coloque a culpa em A, ou B ou C, tá? Inteligência financeira na prática. DRE, fluxo de caixa projetado para que eu não estrangule meu fluxo ou quebre meu caixa. O que seria isso? O DRE, né, ele mostra a sua lucratividade, né? E os dois, eles precisam andar juntos, né? Então, o DRE mostra o seguinte, a minha empresa, qual é o EBITDA, né? Qual, de fato, é a lucratividade da minha empresa. E o fluxo de caixa, ele mostra a liquidez, né? Entrada e saída. Então, para uma pessoa, por exemplo, que vende muito parcelado e tudo mais, isso, de fato, tem que andar, assim, de mão dada, né? O DRE e o fluxo de caixa. E esses dois relatórios, essas duas informações que precisam andar juntas, né? Elas precisam... você precisa olhar, projetar e analisar. Eu quero escalar, né? Um exemplo, né? Eu quero escalar. Então, para onde eu vou, quanto que eu vou gastar e em que momento eu vou conseguir receber isso, né? Então, isso você consegue olhar para o fluxo de caixa. Em que momento eu vou ter que dispor de dinheiro, se eu tenho esse dinheiro para dispor, se eu tenho que tomar o dinheiro fora, e para tomar esse dinheiro fora, em que momento eu vou começar a pagar essa parcela?
Então, o fluxo de caixa, gente, ele é um aliado seu para qualquer decisão futura que vocês vão tomar. E é decisão de fluxo de caixa, não é decisão é decisão ali do que vai acontecer mesmo. Por isso que DRE, ele analisa se está dando certo, se está dando errado, se está tendo lucro, se está tendo prejuízo. Fluxo de caixa projetado é o que entra e o que sai. É para você não estrangular seu capital de giro, não estrangular sua conta, não estourar aquilo que você tanto cuidou por tanto tempo. Então, gente, qualquer investimento, qualquer passo que vocês forem dar na empresa de vocês, nem se for para contratar, vou precisar, o exemplo que eu dei na primeira pergunta, pode ser que você precise contratar pessoas, coloque no fluxo de caixa. O que isso vai afetar no seu fluxo de caixa até essa pessoa engrenar, até essa pessoa conseguir reverter em venda? Coloque isso no fluxo de caixa. Vai reformar? Senta, projeta o fluxo de caixa. Vai abrir uma outra coisa? Projeta fluxo de caixa, tá? Ah, mas eu não sei, eu não tenho noção de número. Gente, projeta. Senta, faz cálculo. Pensa um pouquinho que dá certo. Perfeito, Aline. Lucro invisível existe? Existe. Vou dar alguns exemplos para vocês. Existe. Essa é boa, essa eu não sabia. Existe. Gente, vou dar uma empresa assim, para ficar mais claro para vocês, né? Vamos dar uma empresa vamos dar um exemplo de uma empresa de alimentos, né? Um restaurante e tudo mais. Aí o dono fala assim para mim, não sei, Aline, cadê meu lucro? Eu tô faturando, eu não sei o quê, né? Primeira coisa que a gente vai olhar se o preço dele tá certo. Né? O preço tá certo? Margem de contribuição? A margem de contribuição tá em toda, gente. Margem de contribuição tá certo? Tá certo. Tá colocando todas as taxas? Tô colocando. Ah, esqueci da taxa do e-commerce. Nossa, essa taxa, Aline, na minha precificação, essa taxa tá 3% e eu tô antecipando o cartão. Se você está antecipando o cartão, a taxa de 3, ela vai para 6, ela vai para 7, ela vai para 8. E você está lá com a sua taxa de 3%. Então, primeira coisa que eu vou revisar, preço. Por quê? Se de fato o preço que ele está achando que ele está tendo lucro, se é o que está acontecendo. Muito comum estar em taxas, em coisas que vocês não estavam computando corretamente. Então, esse é um dos exemplos que pode estar corroendo aí o seu lucro. Um outro exemplo que é importante, desperdício. Ai, mas eu computo, sei lá, 2, 3% de desperdício. Você já reparou, para ver se é isso mesmo que está acontecendo? Você já reparou se a sua cozinha não está tendo muito desperdício? Será que você está computando esse percentual corretamente? Então, isso é um outro dado que vocês precisam olhar. Uma outra coisa que eu gosto de falar, compra errada. Comprou errado, comprou vencido, comprou perto do vencimento, coisa errada. Ou até uma indústria e tudo mais, comprou errado, não avaliou, gente, curva ABC, não avaliou corretamente, o estoque está lá parado, o seu lucro está lá, gente, o seu lucro está lá. Cuida das compras, olha quantidade de dias que o produto sai, olha vencimento para quem trabalha com produto alimento, porque o seu lucro pode estar numa sala fechada, o seu lucro deve estar ali, se você não está de olho nisso. E uma outra coisa, inadimplência de cliente. Gente, você vai, vende, hora que você vai ver, você não está acompanhando a inadimplência. Tem que olhar a inadimplência, porque o seu lucro está lá também. Vendi, não sobrou dinheiro.
Não é assim que vocês falam? Vendi não sobrou dinheiro. Tá onde? Tá no estoque, tá no desperdício, tá na inadimplência, tá na taxa mal calculada. Então, são alguns dos lucros aí invisíveis que tormentam o empresário. Eu vou até um pouquinho mais adiante. Tem muito empresário, seja qual for o segmento, ele não se atenta que todos os envolvidos, ou a gente chama de stakeholders, que são as pessoas, as partes interessadas, né? Então, assim, se você não tá, eu não falo que você tem que ficar no operacional todos os dias, full time ali no operacional, mas de tempo em tempo você tem que revisitar seu estoque, você tem que revisitar o seu operacional para saber se está dentro do contexto, né? A gente tem até algumas estratégias, né? Aquele PEPS, o EPS, que a gente aprende lá, que eu aprendi, ó. O que é isso? É o primeiro que entra. Não quer? Primeiro que entra. Tem primeiro que entra, primeiro que sai. Então, assim, tem algumas estratégias que vocês podem utilizar. Então, assim, só para ilustrar, Aline, essa preocupação, eu fui pego de surpresa há pelo menos 60 dias atrás. Me ligou uma empresa perguntando se eu não podia montar um treinamento para a equipe de compras. Olha assim, equipe de compras. Aqueles desafios que aparecem pra gente, né? Que às vezes a gente sabe que existe. E eu fui estudar e falei assim, olha que interessante, né? Eu montei na verdade, eu montei um treinamento e depois virou algumas rodas de conversas online. Então, eu fiz um treinamento, fiz um bate-papo, tal, enfim. Trouxe algumas estratégias de como comprar, enfim, né? Algumas coisas que passam despercebido. Então, assim, o vendas fala assim, ó, vendi tanto daquele produto, ó, preciso daquilo. Então, assim, não tem uma estratégia de marketing, vendas e compras começaram a se conversar. Então, assim, ó, vamos fazer uma promoção do produto Y. Então, beleza, então tá. Quantos produtos, vamos dizer, quantos celulares vocês vão vender? A gente está pensando em vender 50. Vamos ver se o fornecedor tem para entregar? Vamos fazer uma parceria? O vendedor lá, o vendedor, ele trava a agenda lá, trava os 50 produtos, faça uma parceria, faça uma promoção quinta, sexta, sábado, domingo, e na segunda-feira eu entrego para ele, ó, o relatório está aqui, nós conseguimos vender 42 celulares. Então, eu estou comprando 42 e não 50. E aí Muito legal. Montei toda essa estratégia, porque assim, é seu parceiro. O seu fornecedor é seu parceiro. Ele está interessado também em vender. Então, assim, se você sair igual doido, uma estratégia de marketing, vendas, e falar que vai vender 50 e não tem para entregar, e você não combinar com a sua transportadora que esse produto vai chegar em 48 horas, ou colocar uma regrinha, ó, a sua região eu não consigo entregar em 48 horas. Ele pode cancelar a compra. Vai lá, chega lá o produto depois de 72 horas, volta. Dei um custo operacional. Então, eu fiz assim, bem alinhadinho e montei uma regrinha do jogo, assim, ficou bem, bem interessante. De vez em quando, eles ligam para mim e falam assim, mas foi muito bacana isso que você fez, porque assim, a gente agora tem a questão da previsibilidade, tem previsão. Eu não compro, faço parceria, mas enfim, né? Agora eu vou fazer uma pergunta. No seu dia a dia, no seu cotidiano da Aline, né? A Aline já tem aí uma trajetória vitoriosa, né? Chegou um momento que ela falou assim, ó, vou parar de ajudar os donos de empresa, mas vou ajudar os empresários, vou montar a minha empresa, vou ser empreendedora. O que você daria de dica para que esses empresários, de uma forma geral, mude
mentalidade financeira. É claro, aqui, antes de qualquer coisa, você só vai passar dicas. Se você quiser aprofundar, de novo, tem o curso da Aline aqui, a mentoria da Aline. Então, assim, não conta tudo. Só conta qual seria a mentalidade de dono, né? De financeiro, né? De realmente, não, bacana, agora tá legal. E outra coisa, mudança de hábito aos poucos. Nada que é muito drástico se sustenta. Dá certo. Né? Então, de novo, eu vou ficar bravo se você contar muito da sua mentoria. Tá bom. Então, Mas vamos costumo lá. falar, tá? Eu sou boazinha. Não tem problema, mas tudo bem. Você conta só o começo e algumas coisas assim você deixa meio solta para eles entrarem em contato. Legal. Gente, o básico bem feito é uma coisa que eu falo muito, tá? A gente já falou isso umas 3 vezes aqui, eu vou repetir. O básico bem feito. Não se iluda com planilhas bonitas, não se iluda, tá? Veja o conteúdo da forma mais simples possível que você conseguir. Olhe para o seu número e entenda o seu número. Pense sempre em lucratividade. Ah, Aline, é assim sempre? É, gente. Por isso que a gente tem empresa. Ninguém aqui é instituição de caridade. Nós temos uma empresa para ter lucro. Perfeito, perfeito. Por que eu não vou pensar em lucro? Eu preciso pensar em lucro. Preciso pensar em lucro nas minhas vendas. Eu preciso pensar em lucro nas torneiras abertas do meu custo fixo. Vocês sabiam que se você reduzir R$1.000 do seu custo fixo, é R$1.000 que você gera de lucro? É lucro na veia, gente. É isso que eu falo para os empresários. Se você reduz o custo fixo, ele fica abaixo da margem de contribuição, ou seja, eu não preciso vender. Então, ou seja, se você reduz R$1.000 do seu custo fixo, é R$1.000 que vai de lucro para você, direto para o seu bolso. Tenha o hábito de cuidar do seu custo fixo. Tenha o hábito de cuidar das suas margens de lucro, das suas margens de contribuição. E, gente, trabalhem para... trabalhe baseado em dados. Para isso, vocês precisam de ter um financeiro organizado. Para ter um financeiro organizado, vocês vão começar do básico. Comece do básico, comece organizando, não queiram dar o passo maior que a perna e analise seu fluxo de caixa com todo o carinho do mundo, seu fluxo de caixa projetado. Não faça compras, não façam investimentos sem olhar para o seu fluxo de caixa projetado, seu fluxo de caixa. E não gaste o dinheiro da sua empresa com você. Não gaste. Por quê? Por que você não tem que gastar o seu dinheiro com você? Porque você primeiro tem que pagar as contas da empresa. Primeiro você paga as suas coisas da empresa, para depois você tirar o dinheiro que é o lucro da empresa. Então, tenha um salário definido. Ah, não dá ainda, estou apertado. Tá, se organize para ter um salário definido, para que você crie um fluxo de caixa para sua empresa, crie um capital de giro para sua empresa e que você não faça planos com o seu capital de giro da empresa. Não é para você sair comprando Porsche, comprando carro, comprando relógio, comprando não sei do que, com o capital de giro da empresa. Tenha um capital de giro da empresa definido, por quê? Porque uma negociação com o fornecedor à vista, você tem um capital de giro ali. Uma dor de barriga que você tem ali com financeiro, com funcionário que você tem que demitir, você tem um capital de giro ali.
Então, faça as coisas consciente que dá tudo certo, gente. E aí eu vou, de novo, um pouquinho mais, só para trazer a fala pro pequeno empresário. O que é capital de giro? É a gordurinha que sobra e que você não precisa contar com ela. É isso. Você sabe como que empresas maiores, eu vou dar um exemplo aqui da Ambev. Ambev tira uma parte, eu não sei se é do lucro líquido ou se é do lucro bruto. Uhum. Enfim, seja de onde ele for tirar, mas ele tem um planejamento assim. Ele tira uma porcentagem e guarda. Uhum. Faz, Eu ensino isso nos mentorados. e faz o quê? Olha eu contando a história. Tá, mas aí você conta a história. Eu não vou contar. Aí ele guarda. Ele guarda. O que acontece? Um dia que tem que mandar um funcionário embora, o que ele faz? Ele vai e busca naquela reserva. O que acontece? A empresa não vai sentir. A empresa não vai sentir. Ah, eu tenho que fazer uma manutenção numa máquina, eu tenho que fazer uma ampliação. Eu tenho essa reserva, então eu não fico muito preso. Ah, eu não vou dispensar esse funcionário, porque ele vai me gerar um ativo, um passivo, né? Trabalhista. Não. Se você tem essa reserva, não, esse funcionário está me atrasando. O meu lado, não está vendendo, não se adaptou. Gente, use as regras jurídicas. Não contrate. É assim, ó, você consegue identificar quem tem perfil para entrar na sua empresa e ficar e quem não tem. Sim. Com 90 dias, antes de 90 dias, dispensa. Não vá deixar passar dos 90 dias, que depois você vai ter todo um custo muito maior. Sim. É assim, ó, eu com 60 dias eu sei quem vai dar certo, quem não vai, quem tem condição de permanecer, quem não tem condição de permanecer. Simples. Mas, enfim. Aline, para a gente ir finalizando. Conta um case, não precisa contar nome de empresa, não precisa contar segredo da sua mentoria, tá? Mas assim, seja de mentor ou seja de empresa, de mentorado, né? Como que a Aline pegou não, mas no sentido, fechou um contrato e falou assim, a empresa estava nessa situação e ao tempo nós levamos ela para essa situação. Conta mais ou menos um enredo, não preciso contar um milagre. Nós estamos com um caso exatamente nesse mês, né, onde a empresa, ela tinha uma estrutura de uma capacidade de venda de 8 mil peças, tá? Vou dar em números mais ou menos. Ela tinha essa capacidade, só que ela não tinha número exato de quanto que ela vendia, de quanto que ela fazia. Ela só tinha o faturamento, na verdade, né? E ela sabia que não gerava lucro. E ela não fazia ideia daquilo que a estrutura dela tinha para entregar. E ela estava entregando só 4 mil produtos por mês. E ela conseguia dobrar. E ela dobrou. Com a nossa ajuda, com o nosso auxílio, nós fomos incrementando pessoas no comercial, nós fomos incrementando pessoas na logística, e esse mês foi o mês recorde. Esse mês eles dobraram o faturamento. Isso aconteceu, gente, em menos de um ano, tá? Então é um case que tá fresquinho para eu contar. Tem vários aqui. Tá fresquinho esse. E às vezes, né, Aline, só para a gente ilustrar, eu falo muito assim, às vezes é um ajuste fino. É um ajuste fino. Mudar um pouquinho, trazer, ajeitar.
E deixando claro aqui, no seu caso, você é consultora financeira, eu trabalho mais na questão de estratégia, na consultoria, às vezes, uma consulta com a Aline, ou, no caso, eu estou batendo muito na tecla da mentoria, que eu acho de extrema importância todo financeiro, todo dono de empresa entender muito de financeiro, ele tem que entender pelo menos o básico, e por isso que eu estou falando da sua mentoria, mas enfim, às vezes uma conversa, duas conversas, você já consegue ver perspectivas diferentes. Então, às vezes, pega o telefone, tem o contato da Aline, vocês não sabem, né, quem estiver assistindo aqui, vocês não sabem que a agenda da Aline é concorrida, minha agenda, não é porque nós somos melhor que alguém, mas enfim, a gente precisa de tempo para se preparar, nós conversamos 3, 4 reuniões para alinhar tema, para alinhar, né, para ser uma entrega realmente que vá gerar valor, mas o valor não é financeiro, o valor é de conhecimento. É de extrema importância que você procure profissionais igual a Aline, que se preocupa em entregar resultado. Então, fica aqui, né, o contato, o sentido não é nem de vender, mas assim, o sentido de você entender da importância do financeiro no dia a dia de qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande. Nenhuma empresa começou com 5, 6, 10 especialistas dentro do departamento financeiro. Às vezes precisa de um terceiro. Uhum. E às vezes, de uma orientação simples, você resolve o problema. E às vezes é muito mais barato você pagar uma mentoria ou uma sessão, 2 sessões. Hoje tem muito a questão do advisor ou a questão do aconselhamento, né? 2, 3 reuniões. Aline, você poderia conversar comigo? Estou com umas dúvidas assim, assim, assim. Hoje não tem limite. A gente está conversando aqui, eu estou numa região, a Aline está em outra, enfim. Então, fique atento a essas questões. O financeiro é muito importante para a sua empresa. Porque, assim, uma vez que você foi pro buraco, não tem o que fazer mais, tá? Você deveu para fornecedor, deveu para banco, deveu para trabalhista e tributário, difícil ajeitar. É difícil ajeitar, tá? Aline, próximo passo, deixa a sua dica para a gente finalizar. De antemão, eu agradeço. Um bate-papo muito descontraído, um bate-papo esclarecedor, de muito conhecimento. Realmente mostra o tanto que a Aline demonstra de conhecimento, de sabedoria, de experiência, prática, né? Então, assim, fica aqui meu agradecimento, tá? Pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Renato, muito bom também. E muito bom, eu gosto muito aqui, né, dessa comunicação e de passar um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu aprendi nessa jornada, né? E a dica final, gente, cuide do seu dinheiro como se fosse um filho é demais, mas um abaixo do filho. Cuide do seu dinheiro. Essa aqui é a minha dica. Cuide dele muito bem, gente. O dinheiro, ele traz sim felicidade, ele traz sim tranquilidade para sua empresa. Então, cuide do seu dinheiro muito bem. Essa é a dica que eu dou aí para todos os empresários. Perfeito. Aline, gratidão pelo seu tempo. Muito obrigado. Até uma próxima, mas na próxima nós vamos falar sobre formação de preço. Fica aí um spoiler para você. Fica a dica para a gente fazer um próximo podcast. É isso aí. Certinho? Obrigado, viu, Aline? Obrigada, eu. Abraço.